De volta e é hora do nosso Momento Saúde. Prazer receber aqui hoje a doutora Jéssica Rios, ela que é neuropediatra. Agradeço então a presença aqui. Jéssica, já começando com a pergunta do Henrique do Sumarezinho em Ribeirão. Como diferenciar um comportamento agitado de uma criança com sinais que podem evidenciar, por exemplo, doutora, o TDAH? É a pergunta dele. Ótima tarde. Oi, boa tarde. Então, essa pergunta é bem importante. No caso, assim, quando a gente fala em TDAH, a gente está falando de um transtorno, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu posso ter o tipo desatento, o tipo hiperativo e o tipo misto. Quando o paciente é agitado, mas isso não interfere no dia a dia dele, por exemplo, é uma criança, vamos dizer assim, mais levada, mas que não interfere, não coloca ele em risco, ele consegue calcular riscos, ele consegue esperar a vez, isso não impacta no convívio social ou no rendimento escolar, eu preciso de uma avaliação externa para ter certeza que isso é só, às vezes, um comportamento mais agitado, né? Agora, quando isso começa a influenciar na vivência dele, isso tem impactos na escola, isso tem impactos na socialização, às vezes os amiguinhos não têm a paciência com ele, com aquela idade, aí a gente pode pensar mais num transtorno de TDAH, né? E no caso, essa agitação, ela tem que estar presente para eu pensar no TDAH em dois ambientes. Então, não basta a criança ser agitada só na escola ou só em casa. Ela tem que ser agitada e apresentar esses sintomas em todos os ambientes que ela convive. Doutora, a próxima pergunta aqui agora da Mariana, dizendo que tem um filhinho de 3 anos, está falando muito pouco ainda. Como saber se é só um atraso realmente ou pode ser alguma outra questão? Certo, no caso de atraso de fala, a gente vai procurar saber a evolução dessa criança. Então, é importante a gente saber dados desde lá do início. Então, como que foi a aquisição de fala dele? Com 2 anos ele já falava algumas palavras, né? A gente tem uma média aí de 250 palavras com 2 anos, mas eu preciso saber se ele usa essas palavras adequadamente para se comunicar. Com 3 anos eu já espero que essa criança fale palavras-frase e que ela consiga se comunicar com terceiros e não só dentro da família. Então, se essa criança com 3 anos de idade, ela não usa, tipo, eu quero, quer papá, quer mamar, ele não usa 2 palavras, mesmo que com erro, e ele não consegue se comunicar com terceiros, eu considero que tem um atraso importante de fala e aí ele precisa ser avaliado. Pergunta agora da Patrícia, da Vila Tibério, em Ribeirão. Dor de cabeça frequente em criança pequena pode indicar algo mais sério, doutora? Pode, mas a gente tem que prestar atenção em um conjunto de sinais. Tudo quando a gente pensa em sinais de alarme, para tanto a parte comportamental quanto queixas que nem dor de cabeça, né, que a gente vai chamar de cefaleia, eu penso em sinais de alarme. Então, dores de cabeça que eu possa considerar sinais de alarme são se ela acorda à noite com essa dor, se essa dor acorda, né, a criança à noite, se ela acorda de manhã com essa dor, se ela tem episódios de vômito que não são precedidos de náusea, então eu não tenho um alarme para esse vômito, se eu tenho alguma alteração de motora, né, de força ou de andar, ou mudou a preferência da mão daquela criança, se eu tenho alguma doença de base, se aquela criança já faz tratamento de alguma doença de base, né, e se essa dor causa uma perda de peso, se essa dor vem aumentando, tipo, era uma dor que antes ele tinha ocasionalmente, agora ele tem essa dor constantemente, piora, eu dou o remédio para dor e essa dor não melhora. Isso são sinais de alarme de dor de cabeça. Então, é sempre bom quando tem dor de cabeça ir anotando, fazendo um diáriozinho ali para escrever os sintomas que tem associados a essa dor. Tatiana de Batatais participando com a gente, dizendo que a filhinha dela tem 4 anos, só que prefere brincar sozinha do que com outras crianças. Isso pode ser sinal de autismo, doutora? Pode, só que assim, para a gente pensar em autismo, também é um conjunto de sintomas, né? Todos esses transtornos que a gente pensa na infância são um conjunto de sintomas. Então, quando eu vejo essa preferência por brincar sozinho, por ficar sozinho, por não interagir com terceiros, isso é um fator bem importante que essa criança
precisa de uma avaliação. Mas além disso, que são sinais de autismo, então eu tenho prejuízo nessa linguagem verbal, não verbal e na interação social, no começo e na manutenção dessa interação social. Eu vou ter outros sinais também. Então, eu vou ter, às vezes, uma alteração de preferência alimentar, por texturas, por cores. Eu vou ter movimentos que a gente fala estereotipados, que são movimentos repetidos, que não têm uma intenção. Eu posso ter uma sensibilidade sensorial aumentada ou tátil. Então, assim, são um conjunto de fatores, mas toda criança deveria apresentar uma preferência por brincar com outras crianças. Se ela não tem, a gente precisa avaliar para ver qual pode ser a causa disso. Pergunta agora da Bianca de São Carlos. Distúrbio de sono pode afetar o desenvolvimento neurológico, doutora? Com certeza. O distúrbio de sono, hoje a gente vive um problema entre os adultos e as crianças e acaba que a gente que cuida dessas crianças, a gente pode, assim, acostumar mal, por assim dizer. Então, aquela criança que fica na tela até a hora de dormir ou fica agitado até a hora de dormir e eu tenho uma dificuldade de pegar no sono, um sono curto, um sono agitado, vários despertares noturnos. Então, tudo isso, pensa, é na hora que a gente dorme que a gente consolida aprendizado, que essa criança vai crescer, que ela vai se desenvolver. Então, se eu não tenho um sono adequado, eu com certeza vou afetar o desenvolvimento, talvez até em mais de uma área. Doutora, quais são os sinais de alerta para problemas motores em crianças? É a dúvida da Letícia aqui do Jardim Zara, doutora. Certo, Letícia. Então, os problemas, assim, quando eu vou considerar um atraso motor, isso é uma parte que é bem interessante, assim, que até o pediatra mesmo que acompanha essa criança desde lá de bebezinho pode observar. Então, a gente vai ver assim, quando que ela tá sustentando o pescoço, ela tá sentando, né, a depender de cada idade. Então, assim, por exemplo, andar, que é um marco que às vezes a gente guarda mais, né? Se aquela criança, ela não tem um andar independente, sem apoio, com 1 ano e meio, eu considero um atraso. É importante, mas no caso é importante sempre que essa criança seja acompanhada com um pediatra desde o nascimento para a gente ir acompanhando. Naquela própria cadernetinha do Ministério da Saúde ou também no site da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, a gente tem uma caderneta que fala aprenda os sinais e haja cedo. Então, você pode acessar essa caderneta e ela vai mostrando, assim, com idade, até aos 3 anos, tanto marcos motores quanto marcos de linguagem para a gente acompanhar adequadamente e saber quando agir, quando ele precisa de uma avaliação mais especializada. É isso aí, gente. Acho que o recado principal, né, doutora, já partindo para o encerramento aqui por conta do nosso horário, mas é de fato, né, em qualquer suspeita, procure aí o médico pediatra, um neurologista especialista na área da criançada, né? Seja particular, seja do Sistema Único de Saúde. O importante é procurar para ir a fundo investigar se tem algo mais sério. Vou agradecendo muito aqui a Jéssica Rios, neuropediatra aqui em Ribeirão Preto, pela participação com a gente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, viu, Jéssica? Até, obrigada. Até.